Mano, esse maluco aí não parece o Lipton com quase 48 anos? Eu falei isso aqui na Exatamente. É igual o isso, Lipton, mano. cara. Só que o cabelo Exatamente longo. Com uma tiara na cabeça pra disfarçar a calvície. Exato. Disconnected and divided. There are always repercussions. Do we have what it takes All right, I'm going in. to be heroes? What we're doing here could change things forever. Tonight, we bring the world together. You're with us now. We celebrate who we are This is humanity's chance to repent. and what we are. I'm with you every step of the way. The future of gaming. Welcome to Gamescom Opening Night Live. Cara, essa live tá tão feia. Por quê? Hello Qualidade da everyone, imagem. I'm Jeff Keighley and welcome to Gamescom Opening Night Live 2020. Now this year, Gamescom is of course a little different than normal, and I hope all of you and your families are safe and healthy at home. In 2020, games have comforted and connected us more than ever. And with the launch of PlayStation 5 and Xbox Series X later this year, games Esse é o are Jeff com only G. going to get better. Well, Mas all escreve summer, I was diferente. hopeful we could get to this very moment, a big live showcase filled with more than 35 games to kick off Gamescom 2020. Tonight, you'll get a first look at Fall Guys Season 2 and an extended gameplay demo of Ratchet & Clank Rift Apart for PlayStation 5. Você vê o nível Plus, da we parada, might o have cara a couple começa, tipo, surprises sei lá, o along the way, segundo too. evento mais But importante de before games we do ano, start, falando I do want Fall to Guys, tá acknowledge ligado? and thank all the game developers, marketers, and publishers who have worked under challenging circumstances to keep us entertained. This show is nothing without them or my production team, and doing a show at this scale safely is not easy, especially when all of you at home have some pretty insane expectations. I hope tonight reminds you why you love to play games. And with that, we're going to move on to our first Caralho, game, já the vão abrir game com that was COD? just announced yesterday, Call of Duty Black Ops Cold War. And joining me is Dan Von caras já Drack vão from abrir. Raven to tell us about the game and give you an exclusive sneak peek. Dan, how you doing? Esse cara aí é da Jeff, Raven. thanks for having me here. This has been a dream project for us to work on from nearly the beginning of development. Ele que apresentou o We knew jogo pra Black Ops gente. Cold War was going to be a direct sequel to Black Ops 1, and we loved the idea of returning to the pillars built the Black Ops franchise: deniable operations, conspiracy grounded in history, and that shadowy world of paranoia. And we get to mix all those together, drop the player into the 1980s at the height of the Cold War, and it's really something that we know would feel relevant to today and also uniquely Black Ops. Well, you start playing with Black Ops, everyone wants to know characters. We saw yesterday in the reveal trailers, some familiar faces. So, Woods, Mason, break it down. How does this fit into the Black Ops canon? You say it's a direct sequel, so are we going to see a lot of familiar faces? Yeah, part of the fun in making this game was bringing back the iconic characters like Woods and Hudson and Mason and seeing how all those personalities mix with some of the new characters. So the campaign takes place in 1981, and we love that we've been able to have so many connections to the original Black Ops and really be that direct sequel to the game. Now, one thing that I'm really excited about this falando is nada do que a gente ainda não pushing the saiba. storytelling in kind of a Tela, new direction mano. with some branches and some options about how you play through the campaign. Can you Não maybe vou walk us botar through tela your thinking there? cheia. Yeah, one of the driving forces from Tem que ter o early chat aqui development embaixo, was mano. to say, let's take Sempre this faço Black react Ops assim, thrill chat. ride Vocês estão and doidos, infuse mano. it with some player choice and some player freedom. Anything we can do to give the player a little more ownership over their experience. So that starts with allowing the player to create their own character for the Cold War campaign. They can name them and pick a Ele tá military falando background sobre and criar o seu really próprio personagem, pretend que foi o que eu they falei are no that vídeo de Black Ops ontem soldier lá. that they want to be. From there, we wanted to take some of our missions and infuse optional objectives, multiple paths, and some player choice moments inside some of those missions. And it was fun to find that balance between the hard-driving Call of Duty action and these more non-linear experiences inside some of the missions. So with choice comes the player wanting to feel that impact. So some of those choices earlier in the game and some towards the end will actually shape the ending of the narrative of the campaign. All right, so multiple endings to this Ele game. falou sobre a questão dos múltiplos finais. Yeah, absolutely, E as missões vão ter vários caminhos diferentes, decisões pra gente tomar e partes opcionais que vão modificar o final. And with our story and with these features, we loved paying homage to those early Black Ops games.
Oh, yeah, I remember the numbers. All right. Well, Dan, we are excited to see more of it. I know multiplayer reveal is coming in September, but since you got a switch there, maybe you could flip the switch on something exclusive for us. What are you going to show us? Yeah, absolutely. This is really exciting because this will be the first time we've done this outside the walls of the development studio. Agora. This is a scene from earlier in the game, and it's a critical point that really shows the narrative of the world, shows this threat that our heroes are going to be battling. So let's take a look. Ó, vamos mostrar. É na live deles lá, mano. 1943. Detailed information from the Manhattan Project was stolen from Los Alamos by the Russian spy known as Perseus. 1968, Vietnam War. Viet Cong soldiers orchestrated by Perseus attempted to steal an American-made nuclear bomb from a U.S. firebase. 5 days ago, while on a mission, we acquired intel that Perseus is in play again and planning an attack on the West. Perseus, the CIA's analysts consider him to be the single largest threat to the free world. Mr. Hudson, we're all aware of Perseus. We're also aware he's more myth than fact. I mean, personally, I think he's nothing more than the Russian boogeyman. General Haig, allow me to introduce the man best suited to respond to that. CIA clandestine special officer Russell Adler. He's one of the few people who even come close to capturing Perseus. Mr. Adler, why should we take this Perseus threat seriously? You don't have to, sir. Yeah, then a lot of innocent people are gonna die. Why do you say that? Sir. Every time Perseus has come into play, it's shifted the balance of the Cold War. After 13 years of silence, if he's active, something big is gonna happen. Something that will affect the free world. Mr. President. Sir. Mr. President. Mr. President, this is Jason Hudson and Russell Adler. I know their names. Who do you think approved their last mission? Is the threat real? Yes, sir, we believe it is. Can you stop Perseus? We can, sir. I've already submitted the requisition for my team. Sir, their requests are highly irregular. Most likely illegal if the press gets a hold. What the hell are you talking about? You know who we are? Every mission we go on is illegal. Sergeant Woods, plausible deniability is the backbone of our work. Al, we're talking about preventing an attack on the free men and women of the world. Give Mr. Adler whatever he wants. Gentlemen, you've been given an important task. Protecting our very way of life from a great evil. There is no higher duty. There is no higher honor. And while few people will know of your struggles, rest assured, the entire free world will benefit. I know you won't fail us. World Premiere. Tonight we have some new game Não vou mostrar gameplay, só cutscene. Que triste, mano. Eu jurava que ia ter gameplay. Eu já tinha visto essa cutscene. Não inteirinha, mas tipo, uns 70% já tinha visto. Eles tinham mostrado essa cutscene pra gente. Mas eu achei que ia ter gameplay. Eu gosto quando eles mostram gameplay, que é o que... Não teve gameplay, mano. Ah, vai cagar. Eu jurava que eles iam mostrar gameplay. Ah, o japonês tá chateado que ele já tinha visto isso daí. Pior que eu tinha. Essa cutscene eles tinham mostrado, mano. Eu jurava que eles iam mostrar gameplay. Mas eles mostraram gameplay, com todo respeito? Mostraram, mas tipo, eles não mostraram a... Eu achei que eles mostraram uns trechos cortados, tá ligado? Eu achei que eles iam mostrar uma missão inteira agora. Triste, chat. Depois eu agradeço todos os subs e os bits, viu?
Unknown Awakening. Unknown 9, né, mano? Tem o 9 ali no final. É o jogo pro Stolen esse aí. All right, let's get to the gameplay. One of this year's biggest games has been Doom Eternal. Tonight, we've got an exclusive first look at the campaign expansion called The Ancient Gods Part 1. Check this out. Esse é o jogo que você curtiu, Lucas. Cara, eu vou te falar, eu tava falando isso agora na live. O Eternal eu não gostei tanto quanto o de 2016, não, velho. Esse eu não queria ter jogado, eu acabei não jogando. O de 2016 era muito foda. Mas o multiplayer é bom pra cacete, mano. Dos dois. É muito bom. Ô Luigi, muito você bom. viu o pré-show ali? Dante 5? Não vi. Não viu não? Porra, não. Vai ter criador de pistas, caramba, mano. Vai ser bem da hora. Da hora. Vai ser bem da hora. "2020 marks the 25th anniversary of a legendary game studio, BioWare. Tonight, Casey Hudson and the team wanted to give everyone around the world a little taste of what's next. Casey, over to you." Hey Jeff, it's great to see you again. You know, 6 years ago, we were on the stage with you at the 2014 Game Awards, accepting the Game of the Year for Dragon Age Inquisition. And since then, we've been imagining new ways to use next-generation technology to bring the world and characters of Dragon Age to life. We're still in early production, but we thought it was time to give you the very first look at how BioWare's passionate team of developers are crafting this very special game. Vou mostrar um novo Dragon Age, vagabundo. I've been at BioWare for a really long time, so I've got to see it grow up and turn from a company of 35 people to a company of more than 300 people. There's amazing people in the industry. There's amazing stories to be told with other people. I love that character so much. We're very experimental here at BioWare, so we're always coming up with new stuff. We're always trying to improve, innovate, and bring new characters to life for our players and fans to enjoy. The world of Dragon Age really has got it all. It's got frontier stories. Eles falaram que eles estão bem no início do desenvolvimento, né? Então acho que vai ser uma demonstração bem inicial, só arte de conceito ainda por enquanto. You really feel like you're the hero in the Dragon Age world and you're saving people. Dragon Age to me is a wonderful world to play in. Eu nunca joguei nenhum Dragon Age, really excited chat. About the future of Dragon Age. This is an original world, original flora, original wildlife, original architecture. That makes it fun to explore and discover. In the next Dragon Age, we get an opportunity to see new things, new places, and interact with people who lived and grew up in these spaces as well. For the game we're working on now, we want to tell a story. What happens when you don't have power? What happens when the people in charge aren't willing to address the issues?
The things that you can expect in the next installment are going to be stories that focus on the people around you and the friends and family you make. Something that we'll be able to look forward to in Dragon Age is a really close relationship with game characters who really become real for you. We want characters to either be loved or hated. Vão ser só os developers falando do jogo mesmo, mano. Half the community wants to kill him, half the people want to marry him, then another part wants to do both. They call me the Dread Wolf. What will they call you when this is over? BioWare and EA has been one of the forerunners in using motion magic technology. Caralho, mano, aí tá top, hein, mano. Foi mal, pô. Essa vídeo tá vazando, velho. Minha vida tá estourado, eu acho. Tá dando aquele bug lá quando você fala. Ai, meu Deus. No, it's okay. That's the good kind of rumble. I actually design bosses. I help with the creature design team as well. So I do all of like the big threats that you have to go up against. Nobody dies on my watch. For the Wardens. Choice is a big part of what Dragon Age Foda, né? Nessa pandemia os caras estão tudo fazendo de casa. Isso foi uma coisa que eles mostraram pra gente na apresentação do COD. A Activision tipo, levou na casa dos malucos, dos atores do jogo, o kit de tipo, com tudo, iluminação, microfone, isolamento acústico, bagulho de captura de face, tipo, tudo na casa dos caras pra eles fazerem tudo de casa. Os caras fizeram todas as cenas, ou quase todas as cenas da campanha de casa, velho. Uma puta estrutura. Next up, it's time for something special. Sabe de onde essa música já Hayashii. Sabe de onde essa música já foi? Sabe quem é esse, Hayashii? Esse é o McFly? Não! Ai, meu Deus. O que você falou? Você tá bugado o seu microfone ainda. Seu microfone tá muito zoado, né? Nossa, tá bem ruim mesmo. Você vai ter que falar, tipo, full ASMR, mano. Esse é o Drauzio Varela. Drauzio Varela da gringa. É o McFly. É o McFly. Todo personagem do De Volta pro Futuro ele vai perguntar se é o McFly, velho. Doc Brown, esse é o Doc Brown. Ele é o segundo mais importante. Ele é o mais, na teoria, ele é mais importante, que ele cria a máquina do tempo. Por esse lado. Eu acho que ele é o mais importante também. Ele cria a máquina do tempo. Ah, ele tá velho? Sim, tá velho. Nossa, tem usar nele a máquina do tempo, hein? Porra, mas a máquina do tempo não vai fazer você ficar mais brincadeira novo. sadia. Só vai fazer você viajar pra outro ponto do tempo, burro. Depende, você já usou todas as máquinas do tempo existentes, não. Né? Você volta no tempo pra você viver quando você era jovem. Não, mas você isso volta no tempo. No não é o tempo de você voltar. É complexo isso demais. Você que tá falando, filho. Não, mas no filme é assim. Se ele voltasse, ele ia encontrar a versão mais nova dele. Mas ele continua encontra ele, sim, exato. Exato. Ele mais novo, ele tá igual. Tá, foi uma piada, é que o Jeff é chato pra caralho, velho. Meu Deus do céu. Mas é engraçado que no primeiro filme ele encontra o Doc essas mais coisas novo. são os mais chatos, velho. É física básica, depois não sabe subir na gangorra do Fall Guys. Na verdade, você não pode falar que é física básica porque tá longe de ser física básica, né? Eu nem respondo porque senão ele não para. Mas você não pode encontrar o seu do passado ou do futuro. Tecnicamente eu não. É que lá no filme não pode. Nesse filme. Mas é engraçado que ele vai de 85 pra 55 e o Doc tá igualzinho. Tipo, eles não mudaram, não tentaram o ator, tá ligado? Ele tá. Não, o engraçado é o pai do McFly que, tipo, é ele, tá ligado? Tipo... Não, é o pai dele? Não, quando ele volta. Não, ele encontra e vê o pai dele novinho, aí sim, mas é que o Doc deixaram igualzinho os dois, sabe, de 85 e 55. Não é que eles rejuvenesceram. Doc Brown introducing Jacksepticeye playing Surgeon Simulator, only on opening night live. All right, well, if you thought that crossover was kind of crazy, wait until you get a load of this next game announcement that I don't think anyone probably saw coming. Check this out.
mano, isso aí é The Last of Us 2, mano. É gerador e bicho atacando as pessoas. Aquela propaganda da Alienware ali. Meu Alguém Deus, não mano. assiste Polly Walking Dead? Bridge do Walking Dead, mano. Alguém não assiste Walking Dead? Não acabou a série? Grid Construct? Não. Tá fuck, velho. Eu nunca assisti. Eu assisti bastante até, mas... Eu tenho muita preguiça desse There negócio are de more zumbi streams e o from caralho. IGN and Web Media with in-depth looks at games, a digital primeiras são cosplay legais. contest, and some special new shows just for Gamescom. Your portal for all things Gamescom this year is Gamescom Now, which you can check out at gamescom.global. Now, one game you'll hear more about later on IGN's post-show is this one, a return of two classic characters that I love. Check this out. In a world gone strange, one elite force stands against the darkness. But even they could use some help. Here, slip on this little beauty for effect. Sei do controle. I'm blind! Oh, hello, miss. The return of Sam and Max. Yes. All right. And now it's time to say hello to my wonderful Nunca joguei. co-host Isso for aí deve ser jogo de from velho, mano. IGN. Please say hello to Sydney Goodman. Thank you, Jeff. What's up, everyone? I'm Sydney Goodman, and I am thrilled to be here. Gamescom is always such a fun event, and throughout the show tonight, I'll be telling you about all the different ways that IGN is involved in this year's festivities. But first, I have an award to announce. The winner of Best Nintendo Switch Game is Little Nightmares 2. Verdade, tem premiação também, né, mano? Like I said, IGN is going to be here for all of Gamescom with great shows such as the Gamescom Studio, where you can find me and my co-hosts for all day long games content, interviews, dev talks, and more. Plus, we have Gamescom Awesome Indies, the show with and for indie developers. That premieres Saturday, August 29th at 7 p.m. Central European Time, so be sure to tune in for more announcements and special guests. And now, let's go back to Jeff for our next big world premiere. Awesome. Thank you so much, Sid. We are so excited to see what's in the Gamescom studio and also Awesome Indies. And I'm going to be on the Daily Show tomorrow, so looking forward to that. All right, well, on to our next game. In the next World of Warcraft expansion, players will journey beyond the mortal world of Azeroth to a place where no living soul has set foot before. The Shadowlands, the afterlife of an entire Warcraft universe. The infinite realms of the Shadowlands are watched over by different factions, known as covenants, each holding dominion over a different aspect of the afterlife. And depending on how someone lived their mortal life, they may end up as part of one of these covenants when they cross over into the Shadowlands. Today, we're excited to give you a closer look at the noble and pure Kyrian Covenant from the realm of Bastion, who are charged with carrying the souls of the dead into the beyond. So sit back and get ready for the world Gente, os premiere donates of e Bastion, subs estão the first in desativados, tá? Blizzard Pra não Entertainment's atrapalhar new aqui, four-part mas series depois eu of leio tudo. animated shorts called Afterlives. Enjoy. Caralho, será que faltou grana pros caras ou tempo por causa da pandemia pra fazer um trailer? Porque geralmente os trailers desses MMO é aqueles trailer absurdo, né, mano? Full CG, super daorão, aí eles meteram um trailer cartoon, mano. Parece os zombies do BO4, porra. Welcome to Bastion.
Mas assim, você vai ver os trailers, não, mas é sério, você vai ver os trailers das expansões do WoW, trailer do Final Fantasy lá, qual que é o Final Fantasy que é online? É o 14? Acho que é o 14. É tudo uma CGzona absurdamente foda, mano. I serve the light, and my work is not done. There is an evil that must be. There is no evil here. The darkness was sealed within the maw long ago. E agora eu não tô vendo nada que me faça comprar um Play 5 ou Xbox. É que até agora eu não acho que nem teve nenhum jogo exclusivo, tipo, focado na nova geração. Vai ter o Ratchet & Clank, né? Mas acho que o foco ainda é essa geração. Não vai ter muita coisa da New Generation, não. And purge yourself of this desire for vengeance. What I desire is justice. Devos, why are you training this soul? It is beneath your station as a paragon. He cannot let go. He continues to demand retribution. Cara, os caras nem mexer a boca é muito... Nem abrir a boca. Eles podiam não mexer a boca, mas ficar com a boca aberta enquanto tá falando, sei lá. Yes, but this one seems broken, Thenios. Unlike any soul I have seen. I have begun to wonder whether he was deemed worthy of Bastion. By mistake. Be careful, Devos. I would not let the Archon hear such a thought. In time, he will forget. Trust our ways. Trust the path. Devos, how long must we train? Until you are ready to ascend. And what is keeping me from ascension? Nothing but the memory of your mortal life. How can I forget when I can still feel his blade? O Fall Guys eu acho que eles vão deixar bem pro final do show, mano. Eles sabem que é o que a galera tá mais hypada. Who did this to you? Caramba, os caras fizeram um longa-metragem, mano. He betrayed us all. Show me. Eu vi mesmo. Eu tava falando, os caras fizeram um longa-metragem aqui pra botar na GAMESCOM, mano. Ainda meteram um cartunzão. Aqui, velho. Eu já parei. A galera não consegue prestar atenção dando tempo. Ah, pra quem curte o universo. Será que o Liston tá lá usando livros? Caralho. Eu falei isso, ele ia colar, ele falou. E ainda eles eram Big F, só um desenho. Os caras nem mexem a boca, mano. Não, pior que essa animação da Blizzard são boa, tipo, mas dessa vez os caras tava fizeram... falando aqui, eu acho que é porque é grande, porque, mano, se você vê, geralmente os trailers desses MMO é tudo uma CG fudidona, tipo, um bagulho absurdo, super bem feito. Aí eles meteram um cartunzão dessa vez. Tá bonita as artes, mas... Ia dar tempo de animar tudo, eu acho. É, porra. É pra ser mais um gibi, né? Pra ser mais, tipo... É que não sei, de repente eles já fazem isso aí faz um tempo e eu não sei, tipo, essa historinha assim. É do Rafael. Achei que ia ser um trailer da expansão, mas é tipo uma lore mesmo. Uther, the time of your ascension has come. I thought I was not ready. Do you wish to see him punished? I do. Then prepare yourself. Os comentários. O chat O chat do oficial. Eu odeio esse gigantesco, mano. É por isso que o evento tem 2 horas de duração, mano. Só esse teve uns 47 minutos esse tempo. Quem que é esse maluco dormindo aqui? Eu vou saber. É lá, velho? Darkness before me. Now, cast
Caralho, não acaba mesmo não, mano. Já tá, foi mais de 5 minutos já essa porra. O pior é que a expansão do jogo dessa história aí é da hora pra caralho, mas tipo... Esse videozinho... Da hora, por quanto eu tô prestando atenção, mas... Ah, pra quem curte deve estar sendo da hora ver isso. Provavelmente é importante. Não, eu curto e eu tô com sono aqui, velho. Tipo, Isso é mais por evento direcionado. O Lich King é tipo uma das maiores expansões do WoW até hoje, mas esse vídeo tá muito chato, cara. Não quero ver isso, eu não quero ver isso, tipo, na conferência. Fala que vai ter um vídeo no YouTube e eu vejo depois lá, tá ligado? Se eu tiver uma reunião pra ver, vamos cortar um pouquinho esse clipe. Porra. All right, hope you guys enjoyed that exclusive look at Bastion. Now, we know many of you can't wait to experience Shadowlands, and our friends at Blizzard want you to know the wait is almost over. Vai ter outro bagulho ainda. Eles vão falar da expansão agora. É, agora é da expansão. E aí é foda, né? Porque você vê aquele CG fudido e quando eles mostram o jogo, o bagulho é de Play 1, tá ligado? É isso que é chato do WoW, velho. É, ele vai chegar puto. Ele gosta. Mano, eu tenho sei lá quantas centenas de horas de WoW, mas já deu, já essa porra suga a vida. Eu não vi o filme. Se você ir ver o filme pensando na lore mesmo original da parada, você fica meio chutado, assim. Não sei de nada. Essa pessoa, se você não sabe de nada e ver, é ok. October 27th, it is official, and we have so much more opening night live still to go for you. Ratchet & Clank, PlayStation 5, much more. Stay tuned. All right, but now it's time for the announcement of a new universe that is coming to gaming for the first time with a project from a Canadian studio. Check this out. Ih, lagou aqui. Lagou aqui também. Os caras dropando FPS. E não é a primeira lá, vez, mano. Eu acho que é o tênis feio dele. Beleza. Divided. Conquered. Until finally. Eita, nós. Eita, morreu ele, hein, mano. Morreu. Foi de base, bicho. Por que não morreu na outra? Porra, exato, teve 10 minutos pra morrer, os caras morrem agora, mano. Imagina os malucos que pagaram a Warhammer aí, Veneza. Parece a primeira live do Japa na Mix, essa porra. Open. Meu amigo. Throne open. Cara, eu vou ver no YouTube, mano. Eu abri o YouTube agora, mas o YouTube tá muito atrasado. O YouTube tá uns 15, 20 segundos atrás. Né? Tá mais atrasado que travado, não tá. Lá o bagulho ainda, lá no... Aí você volta lá, tá tocando. Tá no começo do negócio. Mas no YouTube tá ruim pra mim também, cara. Tá dando as mesmas travadas. Não, pra mim tá liso. Não, pra mim tá de boa. É, pra mim tá dando a mesma travada, né? Warhammer, meu Deus. Crash. Eles vão mostrar o Crash 4, eu acho, nessa conferência. Já. Ah, Hey, tá, you guys já may tá remember aí. back in June I had some masked fun with my buddy Crash Twitch tá Bandicoot morta announcing ainda. Crash for O its timing do good Crash é time. muito bom, With the né, game gente? coming in October, Bem quando a Crash live tá- is set to come back for Open Night Live. So let's bring him out, everybody. Crash Bandicoot. What? Mano, Where? dá pra ver essa merda. É só na Twitch, no YouTube tá normal? Eu vou assim. O YouTube tá normal. Eu tô vendo no YouTube. Nossa. Qual que é o link do YouTube? Tentar diminuir, galera. Verdade, ele não podia encostar no cara.
Pigarrinho brabo. É, cara, tem bastante gente reclamando de lag mesmo no YouTube. Eu tô vendo no canal errado, não tô vendo no mesmo que vocês, eu acho. Eu abri no canal da IGN. Eu tô vendo no The Game Awards, vou mandar o link aqui. Mano, na IGN. O da IGN tá junto com o da Twitch, velho. Não tá com o delay da IGN. What he was hinting at was kind of our reveal of what we call flashback tapes, which are a brand new style of level that we are no canal da Gamescom tá igualzinho na Twitch, cara. Tá tipo travadaço, travadaço. Yeah, so the way that the flashback tape levels work is that they are kind of a peek back in time to the 90s. We can't wait to get people's hands on them. Yeah, no, I got to play a demo of this a few weeks ago, and that was a challenge, so I can't imagine how nefarious these are. How are they going to be sort of integrated into the game? Are they optional, like offshoot stuff, or how do you get to them? Sure. So players actually have to collect the flashback tapes in the levels themselves. They're an object that they can pick up, and to actually pick them up, they have to reach them in the level without dying. It's kind of our homage to the death routes from the original trilogy. So players have to reach these objects in the level, pick them up, and then once they get them, they'll get access to these unique levels. So beyond the pure challenge, what other fun? How are these fun for players to kind of experience? What do they get to do in them? Sure. So one of the things that we did was we actually used these as, like I said, puzzle rooms, really kind of fun, nefarious, devious ways for Crash to really express that pure platforming kind of aspect of gameplay that we know and love about the franchise. But then narratively for us, it was really cool to layer in kind of a unique perspective to the franchise. This is the moment when Cortex is really excited about the prospect of Crash being on his team, because Crash was originally created by Cortex, and so this is a weird point in time that's never really been explored in the games before. Awesome. All right, well, Crash 4, It's About Time looks phenomenal, Lou. We cannot wait to check it out in October. Thanks for joining us. Yeah, thanks for having me. Awesome. All right, well, we will be right back after this for more Gamescom Opening Night Live. I have become terror. The unseen predator. A rupture. Cara, ele volta, mas depois trava pouquinho de novo. Alone, the hordes of Enoch will fall before me. But together, this entire planet will fear us. The anomaly alters us each in our own ways, yet we are drawn down the same road. Eu sempre falei KEKW, mano. Eu sempre falei Kek. Porque, não, eu falei KEKW porque tem a época do Top Kek, né, velho? E era do Top Léo, tipo, antigaço, assim. Então eu imagino que seja KEKW, tipo, igual tem o Monka S, Monka W, tem o KEKW. Acho que é mais por aí mesmo. Verdade, chat. Welcome to the Hyperscape. Enter a contender. Hayashii, ikuzo. Leave as a champion. Cara, esse ADzinho aí, Ubisoft. Inclusive hoje tem vídeo de Hyperscape lá no canal da Ubi, hein, chat. Dicas avançadas. Olha os mangá aí. Time to party! Bring Jericho back. Ô, Batera, esse dia que eu fui me perguntou o que é, eles chamam o morto de Echo. Você não sabia? É Bring Your Echo Back. É, exato, mas eu não sabia que o morto chamava Echo. Chama Echo. E aí eu não fazia ideia do que ele falava. Pra mim era Bring Jericho Back, eu tava ótimo. Esse jogo, eu vou jogar esse jogo hoje, tios. Bring Jericho back.
welcome to Necromunda. I can see you're new here. Let me get you up to speed. The Underhive's named well. A sprawl of humanity suffering away like ants. Deep underground where we ain't causing trouble for the rich boys and girls, no matter how loud we are. And do we ever make some noise? Every Orlok says they could shoot the tail off a lashworm and they'd splash your head from 20 paces for saying they couldn't. I don't want to say immortal, but when their armour, blood, skin and will are of iron, it's a potent combo. Why would someone like you want to know about an all-female gang of psychopaths, drug dealers, killers, cloners and... Oh, makes sense. And Escher will cut you up just for the fun of it. Goliaths are big. That's it. Anything smaller than them doesn't deserve to live. And they're just as happy filling you with lead as they are smashing you to pieces with a power maul. Now, mixing that whole pot together in a place like this, you can imagine what happens. Chaos, gang warfare, for wealth, for power, hell, sometimes just for fun. So, think you're ready? Necromunda Underhive Wars comes to PlayStation 4, Xbox One and PC on September 8th. O futuro dos jogos, além de realidades virtuais extremamente fidedignas e realistas, eu acho que também se encontra em formas mais expressivas e absurdas, quebrando cada vez mais esses paradigmas de formato de videogame que a gente tem e sendo usado mais do que nunca como uma ferramenta de expressão artística. I envision the future gaming to be quite bright and quite online. The next generation of console will clearly allow AAA and indie developers to build more creative driven games that I hope will cover more diverse subjects. I want to play all kinds of stories about people and places, both real and imagined. I want comedy games, I want autobiographical games. I really want to see what people can do with the medium. Pro futuro dos games, eu vejo uma evolução obviamente gráfica, mas eu vejo ainda mais evolução na inteligência artificial e na maneira com a qual a gente interage com os games, tudo em busca de experiências mais imersivas. O Brasil apresentando, hein, mano? 2 BR, os outros gringos. Ano que vem tá o japonês. Não teve nenhum alemão, nada, tipo, só BR e gringo. You know, one of the things I love about opening night is that we can show you the biggest games in the industry and also smaller titles that should be on your radar. So pay attention to this next game. It comes from a team of 2 in Sweden, Tuxedo Labs. Over the past 3 years, developer Dennis Gustafsson has built his own game engine to realize his vision for a fully destructible game world. What he's building has absolutely blown me away, so I asked Dennis to prepare a special trailer just for tonight. I hope you're equally inspired by the ideas in this next game. Definitely one to watch. Teardown. A Twitch tá ruim pra vocês ainda? Eu tô vendo no YouTube, mano. É, eu tô no YouTube também. A Twitch tá bem, já eu acho que estabilizou a Twitch, hein? Cadê um Ctrl F5? Vou pausar isso aqui, então. Minecraft. Eu já tinha ouvido falar desse jogo já, é tipo... Você tem que assaltar um local e aí tem vários... tipo, tem vários caminhos diferentes pra você conseguir sair do mapa e escapar da parada. Não, mas é muito igual Minecraft. Visualmente. Essa conversa. Não vai falar que você tem que preparar tudo antes de disparar o alarme. Você deixa tudo tudo preparado já, né? E aí você depois só foge. Teardown. Esse jogo é co-op, será? Ou será que ele é só Last year at single? Opening Night Live, we announced Little Nightmares 2 to the world. Pelo menos quando eu vi o cara falando sobre o jogo, Tarsier Studios hasn't shown anything since, but that changes right now.
Here is a first look at the gameplay of Little Nightmares 2, which is coming next February, with more to come throughout the week at Gamescom, including a live demo on Gamescom Studio tomorrow. Nice. All right, thank you. Tá anotando aí, Jeff? Tô anotando, já joguei esse jogo, é fantástico. Não fazia nem ideia de que jogo era esse. É muito legal. Do primeiro todo do jogo. Esse aqui é parecido com o Outside, né? É, tô vendo. Vídeo. Parece simpático o game. I'm WWE Hall of Famer Jerry the King Lawler, and I'm reuniting with my old buddy Mauro Ranallo to bring you all the over-the-top action in WWE 2K Battlegrounds. Mamma mia! This is great! This arcade-style video game is over-the-top outrageous, with over 70 WWE superstars and legends brawling it out like never before! Oh no! Hold on to your toupee, Mauro! Look out below! Eu assistia WWE quando eu tinha uns 12 anos e passava no SBT. Passava todo sábado. Teach these kids a thing or two. And you know what? Here's a closer look at the insane action. It's a great evening for WWE action. Esses bonecos, mano. Oh, wow. Take that. Tá ligado que esse jogo vai custar R$250, né? So good to see the não dá, Twins né? at their best. Now, let's keep this Mas party isso não é rolling oficial, with né? another matchup. Não, então, não é oficial porque não vai ter o oficial esse ano. Não? É porque o O do ano último passado foi tão super horroroso, bugado. foi tão horrível do ano passado que não vai ter esse ano. Eles vão lançar isso daí. Aí o pessoal fala, ah, beleza, pelo menos vai ser um jogo mais acessível, mas não, vai ser o mesmo preço. He just hit the snooze button. How do you lose like that? What's the matter with you legends? This is just an example of the pandemonium that you're going to experience when you head to the battlegrounds. Whew, that's a big toy hammer. Oh, I can't believe my eyes. Seth Rollins delivers the stomp. What a night. What a night. This is the greatest thing I've ever seen. Pre-order WWE 2K Battlegrounds today and brawl without limits. Mamma mia! Oh, sorry, Mauro. I know that's your line. Hello again. I have even more awards to announce, so let's get right down to it. The winner of Best Action Adventure Game is Watch Dogs Legion. The city needs a resistance. And it starts with you. What do you say? Que premiação é essa? De onde vem isso? Quem escolheu? Essa mina aparece pra do nada dar um prêmio pra alguém. The winner of the Best Action Game is Star Wars Squadrons. Mas o jogo já lançou? Não, é isso que eu tô falando. Tipo, é aquela de premiação de jogo que não lançou ainda, sabe? Tipo, jogo do evento. Ah, o jogo do evento, entendi. Tá. The winner of Best Multiplayer Game is Operation Tango. O melhor jogo da feira. Operation Tango.
It takes two to save the world. Vocês já pensaram que talvez, se a gente for levar por conta que agora o evento é digital, a gente tem o nosso próprio stand? Porque a gente tá fazendo a live do evento? Não, porque no evento os stands não transmitem o evento, né, velho? Não entendi também. Mas as pessoas vão nos stands. Exato, as pessoas estão colando pra ficar com a gente, entendeu? Exato. Mas elas não estão indo nos stands, velho. Tá, mas a gente é o stand. A gente é o stand do evento. Porque como o evento não existe fisicamente, Já achou muito engraçado. Gamescom Now is your virtual show floor with up to the second live coverage. Gamescom Daily Show, Gamescom's first ever late night talk show. Our Gamescom Awesome Indie Show, the freshest deep cuts in indie gaming, and finally the Gamescom Best of Show, including the Gamescom Award. Gamescom 2020 is available on IGN and wherever you stream Gamescom Now. Abrir com o código e fechar com o Fall Guys. And now it is time to talk about Mas that isso best action game no winner, início ele falou assim, Star a gente vai ter um Wars monte de Squadrons. coisa, This is desde a o maior até o immersive menor, a gente vai ter COD e Fall Guys. Aí eu falei, porra, se ele tá falando que o Fall Guys é o menor, imagina a quantidade de coisa da hora que tem. In Squadrons, you'll suit up and fly for both the New Republic and the Galactic Empire across Mas o personagem tem 1,83, mano. Você, an all-new authentic single-player story set after the events of Star Wars Episode 6, Return of the Jedi. Today, we'll get a glimpse at what Squadron's story has to offer by taking a brief look at one of the single-player missions featuring some light narration by the motive team. Let's check. É que tá cagada ali a transmissão, né? Deu uma enroscada. Mas o que eles vão falar sobre o Fall Guys? Season nova, mano. Quem é essa? Eu espero que venha pelo menos uns 4 Ainda bem que ele minutos. mudou aqui, que ele ia ficar Tem que ter workshop, mano. Private match. Ah, isso aí acho que vai demorar, hein? Se quiser que vai ter. Acho que é mais fácil eles falarem do crossplay primeiro, cara. Ele tem um campeonato de futebol. Entendi. Rocket League. It was their bravery that ended Palpatine's reign and brought about our new republic. However, Jogar esse jogo quando sair em japonês. Esse jogo vai ter suporte pra VR. Ah, é? Pilotar as navezinhas no VR, sim. Nossa, rebelde japonês. Falcão tem essa tatuagem. But the galaxy is changing, and you can be a part of it. With the help of brave and daring pilots, this war can end. Make a choice. Fly with the New Republic. Change our galaxy for the better. Hi, I'm Suzanne Hunka, narrative producer on Star Wars Squadrons. Our single-player story is one of daring pilots and deep-seated rivalries. Take Titan Squadron, hunt down this Starhawk, and eliminate it. Gladly, Admiral Sloan. Over the course of the story, you'll fly as two pilots on opposite sides of the war. And, like all modes in Star Wars Squadrons, you'll have the option to experience every mission fully immersed in VR. Wedge Antilles, Rogue Squadron. I hear you're the reason I was able to finally get a comm through. Today, we're giving you a glimpse of an early Imperial mission behind enemy lines. One of our spies, Agent Thorne, has discovered vital intelligence on Project Starhawk. Your mission is to extract her from an orbital outpost above Hosnian Prime. Behind enemy lines, you'll have to eliminate perimeter defenses. Mano, jogar isso aqui no VR vai ser difícil. Vou passar mal, mano. Gente, o COD já foi há muito tempo. Change course and keep Agent Thorne safe. Titan 3, take out those fighters. Understood. I'll handle it. You have my thanks, Titan Squadron. No time to celebrate. Move on. Go, go, go! Each mission will immerse you into the escalating conflict Eu não sou between muito the fã New de Republic and a shattered empire. combate aéreo, tipo dogfight, assim, em geral, eu fico meio angustiado, mano. Customize and master all 8 starfighters and join the galaxy's finest. I need you focused and ready to go. From bombing runs at the Nadiri dockyards to setting a trap in the Xavian abyss,
The story of these rival squadrons will push the war to the brink and define the galaxy for years to come. I look forward to seeing you in combat October 2nd. That is not all EA has to share from a galaxy far, far away today. At Star Wars Galaxy Edge, you can enter the cantina or jump into the Millennium Falcon. It was this incredible adventure at Disneyland Resort and Walt Disney World Resort that inspired The Sims' latest game pack. Check this out. The Sims. Mano, o The Sims... Ah, sério mesmo? O The Sims 5, quando lançar, tem que ser uma revolução na indústria dos games, cara. Você tem que conseguir fazer um mega multiplayer super avançado e... É, mas agora é expansão The Sims, mano. Eu só joguei o primeiro The Sims em 2001. Não, o The Sims 5, quando eles lançarem, tem que ser uma revolução da indústria dos games, mano. Eles têm que conseguir fazer um multiplayer fodão, que dê pra jogar em galeraça. Tinham que revolucionar a indústria. Eles têm potencial com esse jogo aí. Que é um público bem mais casual, né? Mas... Parece um continente. Quem joga essa porra, a gente pra caralho. The Sims ainda vende nem água, mano. É, se somar as DLC, sai caro mesmo. Nada tem mais DLC que The Sims. Tá aí mais uma, ó. There is even more Star Wars to come later in the show. Lego Star Wars, the Skywalker Saga is up, and as we move into our second hour, we've got Fall Guys Season 2 still to come, the reveal of that, which I can't wait for you guys to see. And of course, a gameplay demo of Ratchet & Clank Rift Apart for PlayStation 5. But right now, you might remember this next game from Annapurna Interactive from last year's Microsoft E3 event. And today, I'm excited to share a new announcement from the team. This interactive thriller about a man stuck in a time loop is one of this year's most intriguing indie titles, and now they've added an absolutely all-star cast to the game. Here's a whole new look at 12 minutes. Ah, esse jogo eu lembro, mano. Que é aquele que o cara tá jantando com a mulher e aí fica voltando no tempo direto. Esse era maneiro, velho, a ideia. Ah, verdade, lembrei disso aí. Now I want you to imagine it changing. Moving backward. Returning to its bud. Think of that bud. Unopened. Look at it as a whole. Then silently repeat these phrases. May you be free from suffering. May you be free from fear. May you know peace and joy. É um conceito interessante. That's going to be a really special indie game. So glad to announce that here on the show. Now, last year at the Game Awards, we announced Godfall, a new looter shooter coming to PlayStation 5 and PC from Counterplay. Tonight, we've got a quick sneak peek of one of the new Valor plates with more footage coming as part of GAMESCOM 2020. God of War, os caras meteram looter shooter, velho.
Caralho, mas essa transmissão da Twitch tá triste, hein, mano. Tá travando aqui É, a também. GAMESCOM, né? Eu voltar acho que é o pessoal da GAMESCOM YouTube tá lá, trolando. Aqui tá de boa. Aqui tá dando umas travadinhas bem chatas, né? Voltei pro YouTube. Porra, foi um sneak peek We mesmo, have hein? much more O&L to Caralho, come. mostrou o cara dando uns 2, 3 golpes ali e acabou, velho. Rajadinha, pá. Season Pareceu o cara borra mesmo aquelas Wait rajadas. until you see what the Mediatonic guys Pô, nem matou o cara, velho. Só deu uns golpes. I'm sure you saw that earlier this week, Heart of Deimos, Interrogação, tipo... O que vocês têm pra compartilhar pro evento? O cara vai dar 3 espadadas e é isso, Today, velho. it's also on Switch, all platforms. Here's a look at the Heart of Deimos. Eu não entendi nada mesmo, não. Mas tá travando demais, meu Deus. Tá, porra, travou agora full pra mim aqui. Travou numa cara muito feliz do Jeff. Esse é o verdadeiro Jeff com G, mano. Deixa eu ir pro YouTube, velho. Foi engraçado, parecia uma gameplay perdida do cara aqui, dando mano? Meu Deus, entrei na live do Noah, what the fuck. But that was what it wanted too. Was what it wanted too. Tudo aqui, o delay tá gigante, né? It raged unchecked through metal, bone, flesh, life. We are infested with. Só que antigamente o pessoal falava que o Warframe era o Destiny de pobre, mas Destiny agora é de graça, mano. É verdade, tinha isso. A Doc joga esse jogo aí, mano. Fala mal, não. Ah, é? Mas ele joga Destiny também. Aí não sei. Eu acho que já vi ele joga. streamando Destiny. Mas viu mesmo ou a tela tava preta? Outro dia eu comecei o Fall Guys sem tela. Não, terça-feira, mano, eu tava na live, aí fui jogar com os caras e eu tava na tela trocada pra não mostrar a senha do lobby. Começou a corrida, eu dando várias voltas com a tela na minha cara ainda, velho. Esse negócio de live é difícil. The heart of Deimos. So many people have been discovering or rediscovering video games during lockdown, whether it be older people or bored teenagers or middle-aged parents who suddenly find they have to do something together with their kids. And I actually found more advice about video games in 2020 than any other time. And as a result, it's more important than ever that we keep making different, interesting things for folk to play. A pandemia pela qual a gente está passando tem sido um período difícil a todos. Então, nesse momento, eu acho que a gente precisa lembrar de mostrar mais empatia, demonstrar mais amor, mais carinho e saber que a gente vai sair dessa juntos. Vai ser difícil, mas isso tudo vai passar. I hope everybody gets healthy and safely through this corona Calma que uma hora sai do 2x, chat. Care about other people and wear your masks. Jogos são, na minha opinião pessoal, a forma de arte mais incrível de se expressar. Eles englobam tudo: música, arte, escrita, e você tem a chance de controlar e vivenciar essas experiências você mesmo. Dicas, é eu vou fazer o emote dicas, dicas e dicas, chat. São tá por amor. Fala no meu chat, agora vai aparecer o funk. Apareceu o funk. funk Dos Estúdios Brasil. Esse estúdio é BR, mano? Apareceu o Brasil ali, né? É? Aham. O nome do robô é Pescado. When I was a kid, my grandmama told me I can't go to heaven, so I stopped praying and asking for blessings and started preparing for my Armageddon. Got nothing to lose, I'm all in. Walking the edge, don't fall in. Enough of the lies, don't apologize. I don't understand, are you foreign? This is the place, this is the site. Grab all your people and log in. I'm waiting, don't care how long it's gonna take. Watching the way for that. Aquele é um peixe, agora que eu reparei, mano. I'm always aware of your current position. I just hold on to the perfect condition. Coming alive. Eu tenho um Other Mouth.
É, agora o YouTube... Aí, tá ó, pra quem, você não queria o jogo do Medabots aí, Jeff? Super Mac League 2. Caralho, mas é bonito o jogo. É, jogo pra você, Batera. Joguinho de luta aí, ó. Joga Mortal Kombat, Batera. Fecha o crossover. Os caras vão meter uns Transformers aí. Mais 1 hora. Tem mais 1 hora. All right, guys, we're back officially Daqui a into pouco vem 10 minutos de vídeo. Great stuff to show. Destiny 2 Beyond Light. Stasis, you're going to see a brand new look at that. Fall Guys Season 2. do Van Deck vai fechar já, rapaziada. So much more across the next hour. Vou botar a plaquinha, volta em 5. And it just is the start of Gamescom 2020. But right now, on September 25th, Mafia Definitive Edition launches, a comprehensive, built from the ground up remake of the original Mafia. Tonight, we've got the exclusive debut of the next trailer called A Life of Reward Too Big to Ignore, which deals with Tommy's induction Nunca in the joguei o Mafia Salieri 1, crime mano. family. Check this Vai out. ter o remake e irei jogar em live. O Mafia 2 é um jogo fantástico. Eu não joguei o remaster porque tá cagado. Mas esse remake eu vou jogar. Que é um remake, não um remaster. In this room, they're here because they have the only thing that matters to me. Mafia 2 é um masterpiece. That should matter to any of us. Mas esse aí tá mais bonito que o 2, cara, pelo que eu tô vendo. É que esse é remake, né? Eles fizeram, O 2 é o remaster. O jogo do Godfather pra PS2 é legalzinho. O jogo do 2 foi bem legal, O Mafia 1 envelheceu muito mal, aí eles estão fazendo remake. E o Mafia 2 é incrível. And the next you're stuffing your pockets full of Salieri's dirty money. Mafia 3 é meio meme. É, o 3. É muito repetitivo. Break every bone in their bodies. Não, depois você vê como é que era o primeiro original lá. É muito velhão, assim. Não, o primeiro é muito ruim, né? Envelheceu muito mal. Muito tosquinho, né? Tá bonitão, velho. You're gonna be living the high life, Tom. You abuse my trust. Don Salieri, you won't ever need to worry about me. Okay, then. Welcome to the family. Doido. Next, we're going to introduce you to a turn-based multiplayer strategy FPS from a team in Montreal, Canada. This game is coming in early 2021 and has a unique mechanic built around a 25-second time loop. Check this out. Eu não entendi, velho. Eu também não entendi. Como assim? Você volta? Como um FPS por turno, velho. É 25 segundos de loop, ele falou. Tipo aquele XCOM lá, Next mano. spring, get ready to experience memorable moments and non-stop action from all 9 Star Wars films in Lego Star Wars: The Já tem Skywalker Saga. alguns Lego The Star Wars, não entire tem? series has been reimagined with new fun-filled Lego humor, and now we've got your first look at the gameplay trailer. Do Tem Lego. petição de tudo pro Fall Guys agora. Não, mas o Fall Guys tá divulgando 10 mil Patreons, eles fazem. I want to learn the ways of the Force and become a Jedi like my father. Cadê o Colono agora? Pra ver. The Force is unusually strong with him. That much is clear. Twisted by the dark side. Pior que eu ia falar que eu acho que o maior vídeo, o vídeo mais visto do Colono era de Lego, mas não é, de Toy Story.
Toy Story dublado. Toy Story 3. O nego entra no vídeo achando que era o filme, mas é o jogo. E o vídeo é mó longo, velho. Vou ver se... Tem uns comentários lá, achei que era o filme, não sei o que. Dislike. Aliás, ele lançou vídeo de... Eu vi. Toy Story dublado com... Não, é 4 minutos o vídeo. Ah é? Achei que era longo, mas você vai ver os comentários, é só nego achando que é o filme. The Force will be with you always. O vídeo roubaram minha moto, tem 130k views. Mas é o que roubam ou é quando ele Não, vai o que roubam. recuperar a moto lá? Eu acho que esse ainda não é recuperado, não. Eu achei minha moto, mano. É, tem o que ele achou e tá Acharam minha moto, depenada lá. acharam minha moto, um pedaço. Minha moto. Eu não falei moto. Falou. I am a Jedi, like my father before me. So be it, Jedi. Huh? Man, Lego Star Wars looks so fun coming to next gen as well. All right, we'll be right back with more world premieres from huge new games like Ratchet & Clank, Rift Apart, Medal of Honor, Above and Beyond, and Destiny 2. But before that, here's a look at a game that is launching tonight on Nintendo Switch and Steam. It's called Struggling from Frontier, a fun physics-based platformer where up to 2 players control Troy, our fleshy hero. Check this out, and remember, you can play this tonight. Eu tenho um Wii U que eu joguei tipo 4 vezes. Que isso, mano? É o tipo de jogo que o Jeff jogaria. É legal o jogo. É, talvez. Eu tô com medo de tentar entender o que tá acontecendo ali, velho. Single player and co-op. Tá aí hoje no Switch. Caralho. Bicho é da hora. Tanquei. Tanquei também o Ed. Você tá ligado que essa batalha a gente já perdeu, né? Age of Empires, né? Ou não? É assim. O 3, eu acho. Tá aí um jogo que era da hora, mano. 4K. Gente, lembrando que eu vou agradecer todos os subs que vocês estão dando aí durante o show depois, tá? Agradeço aí, tamo junto. Viu que vai ter os Sveden ali, mano? Os Sveden.
Aliás, o Stone entrou, falou uma palavra e nunca mais. Eu queria ver o código só. É, acho que. Muito da hora a cutscene do COD, mano. Ele perguntou com todo respeito e foi embora. Parece que ele não sentiu. Olha aí, Batera. We're near Little Hope. Ah, é verdade. Será que vai atrasar? Batera, você não vai escapar do Little Hope, não. 30 de outubro, Batera. Será que vai atrasar de novo? Não. Com todo Little respeito. Hope, mano. Os caras tinham que traduzir o jogo pra fezinha, né, velho? Meu Deus. Vai fazer uma fezinha. E esse aí parece ser mais de terror, hein? Mais tenebroso. Triste. O Depp liderando já é uma mentira o trailer. Não é. Esse aí. Aqui apareceu o japonês tomando do mundo. I gotta say, the game that I've given the most hours to, that I love going back to, is Assassin's Creed Odyssey. I have to say, since Origins came out, this new reboot of Assassin's Creed, so to speak, that was my first time getting into it, and I have put almost 400 hours into Assassin's Creed Odyssey. At the moment, I enjoy to play Fall Guys with my friends. It's very funny, easy to learn, but hard to master. I have a few games that I binge play, games that I return to every year. Halo, the entire Master Chief Collection, is really a big one for me where that's concerned. But I also still just casually binge Animal Crossing, and I've been doing that basically all year. I haven't put down Animal Crossing since I downloaded it. I find the daily repetitive rhythm so soothing and predictable. Although much like my house, my island is still a complete tip. Up next, we have the award for Best Microsoft Xbox Game. And the winner is Tell Me Why. Congratulations to Don't Nod Entertainment. Well, after a big day of Gamescom events and Tell me announcements, why eu vou you'll be jogar happy em to know chat. that IGN is going to help you Estilo digest all that Live info with Gamescom Daily Show, where you can get all the daily highlights and a late night show experience from gamers for gamers. Back to you, Jeff. Thank you very much, Sid. And by the way, congratulations to Don't Nod for Tell Me Why, a really important game that is out now that you can play on Xbox and Game Pass. And as we know, there's a lot going on in the world, and that goes beyond the pandemic. Between social conflicts we're seeing in the news and acts of nature, we can see how vulnerable we as people can sometimes be. And now I think it's as important time as ever to remember to come together and support one another. We are a global gaming community. There are millions of people watching tonight, and I know we're all here because we love games and we know that games are good in the world and can bring us together, and I think we've all felt that in 2020. So I think that's really important to remember amongst all the games and trailers. All right, well, one way as a community we can come together to do some good is the Gamescom. Gamescom has launched a reforestation project by planting a Gamescom forest together with the community. Gamers worldwide can go to gamescom.global and donate to plant more trees. So let's plant a forest together. All right, well, now we're going to move on to another game, and this one was announced back in May. Chorus is a dark space combat shooter where players take control of Nara on a quest to destroy the dark cult that created her, featuring rich, ray-traced 4K 60 FPS environments on next-gen hardware. Here is the first look at gameplay from Chorus. Isso aí é jogo de nova geração já, teoricamente. Your betrayal. You will be broken. Mas outro jogo de navezinha, cara.
How many crowns have you won? If one game has defined the summer of 2020, it absolutely is Fall Guys from Mediatonic in London and Devolver. This game is setting records and putting a much-needed smile on everyone's face. Fall Guys, I think, represents our industry at its absolute best. Well, soon the Fall Guys experience will evolve with Season 2. There's a lot of new stuff coming, and tonight, Mediatonic is about to give you an exclusive sneak peek at what's next. Get ready. I think the internet is about to freak out. Here it is, Fall Guys Season 2. Vamos ver. Hey, I'm Joe. I'm the lead game designer on Fall Guys Ultimate Knockout, and I just want to reach out and say thank you to everyone who's been playing and enjoying the game so far. As a team, we've been looking at all the fan arts, the memes, and the montages that people have been posting online, and the response to the game has really blown us away. Today, we just wanted to give everyone their first sneak peek at the rounds and the costumes that they can be enjoying as part of Fall Guys Season 2. Rounds? Melhoria da Season 2, vamos tirar o time amarelo. O time amarelo agora não tá mais balanceado. Olha, apareceu várias skins novas. Olha o dragãozinho ali, ó. In Season 2, Batalha you'll be já tá dressing dando your Fall skin. Guy as a medieval hero and competing across brand new rounds inspired by epic quests from the Middle Ages. Traverse giant drawbridges, dodge swinging skin nova pros minigames já existe. In the quest for ultimate game show. Não, novos mapas, né? Não é skin. Não, mas tem os minigames igual. O minigame do ovo não é numa skin medieval. O minigame da argola é skin medieval. Ah, mas deve ter uns novos também. Corrida? Ah, mas gostou de corrida. Não, vai ser tipo, eles vão fazer tipo Fortnite, mano. Vai ter tipo uma temática da season. E aí os mapas novos. É minigame novo. É medieval, é medieval. Ah, tem que empurrar os bagulho pra subir. Nossa, mais um pra gente xingar os caras de burro. Olha, isso aí vai dar um trampo, hein, mano. Você tem que empurrar os bagulho pra pegar o arco, meu Deus. We're still adding the finishing touches to development, but if you want to stay up to date, then @FallGuysGame on Twitter is where you want to be. See you on the start line. Acertou na previsão aí, já. My father has Colorado in the palm of his hand. Vamos sair bem pouquinho. And he's afraid to close his fist. Seria mais. Nem deram data, eu achei que ia ter uma data da Season. Season 2, falta 39 dias. Ah, pelo por dentro do jogo dá pra ver. Nossa, é muito tempo, achei que ia demorar mais. O jogo lançou faz pouco tempo. As pessoas estão decepcionadas. Achei que fosse mostrar mais coisas também, sei lá. Cara, aquele é o sneak peek, né, cara? É que eles hyparam tanto esse anúncio, mano. Achei que eles iam mostrar mais coisas. Isso aí deu pra claramente ter mostrado, sei lá, no início da conferência. Sim. O que eles não fizeram, só o pessoal ia ver e sair. Oficial, realmente, ainda faltam 40 dias pra nova season, é muito cedo pra eles mostrarem. Eles vão ter que deixar o pessoal hypado. Mas é muito mais do que eu achei que eles iam fazer, verdade. Jeff vai defender pra sempre. Não. O que eu vou falar é o seguinte, eu achava que eles não iam trazer uma temática pra temporada. Eu só pensei que eles iam chegar e falar assim, toma aqui 10 novos minigames, tá ligado? Um novo passe de batalha. Toma aí. É isso, tá ligado? Não, mas se tivesse 10 novos minigames, tava bom. Você deve ter mostrado um ou dois ali. Exato. Mas, cara, se eles vão fazer... Mas se eles vão dar um rebrand todo nos minigames pra cair na temporada nova, significa que todos os minigames vão mudar, cara. 25 minigames. Não sei. Não, vão mudar só... Mano, vai mudar a temática, tipo, a aparência. Então, se eles não mudarem... Tipo, tem umas ali que tem mecânicas novas, mas duvido que todos vão ter mecânicas novas. E se não tiver nenhum minigame novo... Tipo assim, tem os de corridinha, beleza. Mas corrida, eu quero um minigame novo que não seja corrida. Esse é o ponto. Mas eu acho que vai ter, não é possível. Pelo menos alguns. Uma final nova, tem que ter um jogo de time novo, essas coisas. Travou meu YouTube. Travou eu também. O meu som, inclusive. Aham, bugou tudo agora. Music or whatever, and it's just fine for me to have the time to play with friends or even with my family, to have a lot of fun. To challenge my brain. Gaming is becoming clearly more important for a lot of people.
You know, play is a natural instinct, and from Animal Crossing to The Last of Us Part 2 or... Vou dar um Ctrl F5 aqui. Aí é um Game Boy, gente. Beleza. Não conhece. Hey everyone, I'm Vince Sampella, head of Respawn Olha aí, ó. When we set out to create Medal of Honor Above and Beyond, we knew we wanted to bring the series back to its roots. The Medal of Honor franchise is known for its powerful and exciting single-player stories that put the player in the boots of a soldier who was there. It's a series that is grounded in history, which tells emotionally authentic stories. Peter Hirschman, who directed the original Medal of Honor in 1999, is back at the helm of this project. You'll hear more from him in just a bit. Peter and I actually worked together on Medal of Honor Allied Assault in 2002, and I'm really happy he's joined us at Respawn to craft a completely new experience in VR. The team is creating a riveting and emotional journey through World War II like you've never seen or played. It weaves in the personal stories of the veterans and survivors of the war through powerful interviews that help set the stage for what players will experience. It's more than just a game. And we could not be more excited to show the world the next look at Medal of Honor Above and Beyond and the game's action-packed story. Let's take a look. Eita. I know this is the first time some of you will see combat. Medal of Honor? That's a Respawn. I know you're scared. Let me be clear with all of you. The VR. I'm scared too. Welcome to France, gentlemen. I lead the local resistance cell. Something big is happening inside Gestapo headquarters, and we don't know what it is. We're gonna have to improvise here. Members of the resistance are perhaps the bravest people fighting in this war. But you really should stop. There is no future in it. Sorry to interrupt, Lieutenant. It'll be a wild ride, but we'll get you there. Jet fighters, brace yourselves! Like I said, boom! There are things, as people, I'm willing to sacrifice myself for. Somehow, this motley crew has been tasked with saving civilization. God help us all. É outro grande jogo de VR aí, né, mano? Depois do Half-Life, agora vai ter esse aí. Peter Hirschman, game director on Medal of Honor Above and Beyond, to talk more about their new VR experience. Peter, I gotta say, the trailer really grabbed me. Such an incredible story that you're telling to. Tell us a bit about this single-player experience. What can we expect? Well, Jeff, thank you for having us on the show. I'm representing a whole team back at Respawn that's been working really hard on this, and it's so exciting to premiere the trailer with you. Medal of Honor, going back to its roots, was always about putting the player in the boots of a soldier fighting in World War II. And with VR, we're able to do that in almost a literal way. It's definitely the most immersive experience, most immersive combat experience I've ever been able to work on. And the story follows you as a player being recruited into the Office of Strategic Services, commonly known as the OSS. And their mission was sabotage, espionage, search and rescue, everything in between. You name it, they did it. And they're known by a different set of initials now, the CIA. But during World War II,
they sent operatives all over Europe, deep behind enemy lines. And that allows us to tell a story where you get to go to these places and locations and participate in events that really helped shape the outcome of the war. One of the things I love about the trailer is you can tell there's a lot of interactivity in the environment, emerging game player. You got the piano and other things in there. Tell us a bit about how you're using that to tell the story. It seems like it's all kind of through a first-person perspective, but there are some story sequences. How do you tell the story? Oh, well, we shot over 120 pages of narrative, which is more than some feature films. We had a huge international cast of phenomenal actors. And it was fantastic. And the story follows a classic three-act structure. Act 1 is working with the French resistance, getting ready for the invasion. Act 2 is D-Day itself and the fight to get to Berlin. And then the third act is dealing with the Nazi secret weapon program, which involved things like the 262 jet and the V2 rocket and things that could have really turned the tide of the war if we hadn't stopped them. So you get to go on this journey, this story. And the story is shot all from your perspective. Because it's VR, your head is the camera. We don't have cutscenes. We don't have edits. Everything revolves around your perspective. So you experience the story completely in first person as if you are there. So it creates não tem nenhuma cutscene, tá ligado? Tipo, você tá lá o tempo todo mesmo. Então o cara tá falando, você vai mexer a cabeça e se joga na frente da pessoa ali. It was an incredible way to shoot. One of our animators stood in for the player throughout the 3 weeks that we were on stage. And all the actors are always reacting and talking to you. Testar jogo desse deve ser bem mais exaustivo do que testar jogo tradicional, né, mano? Emotional connection, and it just makes the experience all the more authentic. Well, you and Vince, I know this series is really close to your heart, and I'm like, wow, there's so much there to experience. It looks really rich and detailed, obviously authentic as well. Paying tribute to everyone that was involved in the war. I wanted to ask you also about multiplayer, which is something that Respawn is really known for, and you've had a great single player experience. But I hear you might also be doing MP too. Oh, well, yeah. I mean, the thing about VR is that, I've spent we've known each other a long time. You spend much of your career trying to map natural human movements to a controller, and just figuring out things like making it feel good. And one of the hardest ones is leaning. And in VR, you know how you duck? You just duck. And how you lean in VR, you just lean. And so the ability to lean around a corner, just kind of peek around the corner and see where the bad guy is just, it heightens the tension so much. It makes it feel all the more real. And when you put that into a multiplayer experience, it just raises it to a whole nother level. So we are shipping, in addition to the campaign, we are shipping a full suite of VR modes, including a few that you can only do in VR. And we're really excited about people playing those, after it comes out. Wow, well, definitely a full-blown VR experience. I gotta say, I'm really excited to put the headset on and try this, and it's coming out later this year, right? Coming out holiday, so yeah, fasten your seatbelts. We are so excited to bring it to players. We've been working on it a long time. Like you mentioned, it's a passion project for Vince and I and everyone at Respawn. It's a wonderful full circle experience for a lot of us that started our careers working on those original set, going back first one and Allied Assault, and now to be able to bring Above and Beyond to a whole new generation is one of the most exciting things we've been involved with. Awesome. Thank you so much, Peter. Opening Night Live. We'll be right back. And in the meantime, here's a look at a new game that is launching tonight. O jogo que lança essa noite. Capitão Tsubasa. The world was broken. No. Fractured by the magic the Vow Keepers said they would protect us from. Spellstorms still rage across the ruins of the Hollowlands. This is proof, they said. It isn't safe. Meu amigo, que sonho. It can't be controlled. Exatamente, eu não tenho pra bocejar. Eu já bocejei aqui pra caraca, né?
Eu não sei se vai ter algum anúncio bombástico. Ele tinha falado antes que o show ia ser focado em jogos já anunciados, mas... mas eu achei que ia ter, tipo, sei lá, Homem-Aranha, de PS5. Ele falou que ia ter um exclusivo de PlayStation 5. O Ratchet Clank, no final. Será? Não, o Ratchet Clank ele tá falando bastante. Não sei se vai ter um não anunciado, né? Mas acho improvável. Ele tinha falado que ia ter um exclusivo de PlayStation 5. Então é o Ratchet Clank. Vai ser o último jogo, é gameplay, mas esse já foi mostrado. Teve muito jogo já de PS5 e de Xbox que eles mostraram antes, anunciaram antes. Não mostraram nada agora. Existe um jogo com nome pra jogo de anime assim? Não, isso não é anime, só um jogo cartunista. Mas é igual. Nossa. Quando existe tipo mangá, é de O jogo pode ser baseado num anime, mas pode ser do gênero que ele quiser. Tipo, tem o jogo do Naruto, por exemplo, que é de luta. É que anime é simplesmente desenho, não é isso? Como é que é? Em japonês, não é? Sim, anime é um desenho japonês, exato. Mas mangá não é exatamente igual ao gibi, né? Mangá é o contrário. Eu sei, já tem outra parada. Se talvez tivesse uma... One Piece? Meu Deus, não faça isso não. Meu Deus. Vai morrer se não vai ter terminado. Esse nem eu tenho coragem de começar, velho. E olha que eu assisto muito anime. Marginal sabe, Marginal é fanático. O Marginal... Spellbreak não é aquele Battle Royale de magia? Ou tô viajando? Tanquei. Né, então. Eu sabia que tava sendo lançado já. Game Pass, né? Isso vale a pena. Game Pass. Acho que eu tenho na... Game Pass todos deveriam assinar, gente, porque é muito bom. Quanto mais assinantes, mais impulsiona a indústria nesse sentido e seria muito interessante a gente ter mais modelos desse tipo. Mas agora, né, que os jogos de nova geração vão passar a ser $70. Mas antes de assinarem o Season Pass, eu recomendo muito mais vocês assinarem o Prime, vagabundo. Exclamação Prime, primeiro mês é grátis e aí você pode escorregar o sub aqui no canal. Olha só que beleza. É muito bom, você tem acesso ao Prime Video, ao Prime Music, ao Amazon Prime, ao Prime Gaming, porra toda, vagabundo. Inclusive tem jogos grátis lá também, não tem tantos quanto o Game Pass, mas tem. Fica a dica aí, inclusive eu vou agradecer todo mundo que deu sub depois que acabar a conferência. So many great games in Xbox Game Pass, and many of tonight's games are in it as well. Every year at Gamescom, we like to highlight some incredible games made in Germany. And tonight, we have a special announcement about one of the most legendary German games of all time, created by Factor 5. Enjoy. 最初タリカの音楽を聴いた時に曲が素晴らしいだけじゃなくてアミガのサウンドそのものも素晴らしいと思いましたね。日本じゃ本当に聞いたことがなかった音楽でした。Factor 5 was so far ahead of the curve, and each of their games pushed game technology as far as possible. I'd say they're one of the greatest indie developers of all time. サウンドはすごいわ、グラフィックは綺麗だわ、ゲームプレイも滑らかで満足いくものだわで本当にすごかった。今回タリカンのコレクションが出るってことをとても嬉しく思っているし、これはまた当時みたいにみんなに見せて歩きたいなと思っています。
This was the first game that allowed me to completely fulfill my musical vision. It defined my career and the fans have been there ever since. To this day, it's one of my proudest works. Hurricane. Esse é o seu jogo, Batera. Por que meu? Torricão. In June, Bungie revealed a new era of Destiny 2. To add a new elemental power to their arsenal, the dark power of stasis. With stasis, players will take on the powers of darkness to control and dominate the battle. Here's an all-new look at stasis from Destiny 2 Beyond Light. Ai, mano. The floodgates are open. The darkness O is ponto alto da conferência foi aparecer o Sebit e o Edu, né? É verdade. O Edu tá virando Foi o único momento que eu fui surpreendido de uma forma positiva. Mano, esse Covid aí estragou todas as conferências do ano, velho. Não teve uma conferência boa. Aliás, a E3 foi uma das primeiras coisas a serem canceladas, viu? Sim. Não teve, né, as conferências da E3 e... Justo em ano de nova geração, tá ligado? Que costuma ser as conferências mais da hora. Os jogos estão tudo atrasado. O filme também não tá saindo quase nada, velho. A música também, mano. As indústrias dão tudo. Só os streamers só aqui estão bem. Destiny 2 eu joguei a beta. O Vandep jogou, inclusive. A gente jogou, eu botei o Colombo. Até eu joguei a beta do 2. Eu joguei também joguei a beta. Se eu tinha feito o Lipton comprar o jogo pra gente jogar. Pô, 7, eu não tenho nada a ver com isso. Mas tem muita gente que ama muito esse jogo, né, cara? Curte pra caralho. Não, joga Destiny tem um puta todo dia, né? Tem. Ainda mais agora que tá free to play. Onde que aparece? O cara fala World. Isso era na Game Awards. Na Game Awards também, na conferência da Microsoft, na E3 e na Game Awards. Of course, there are even more awards than the ones I announced tonight. So check out the Gamescom Awards user voting, where you can vote for your favorite streamer, Gamescom's Most Wanted, and Best of Gamescom. The winners will be revealed at Gamescom Best of Show, along with cool cosplayers, esports, and more. So tune in on Sunday, August 30th at 8 p.m. Central European Time to see the grand finale of this year's Gamescom, where we give gamers the stage. That's it for me tonight, but before I turn it back to Jeff, I just want to say that I hope everyone out there is staying safe and healthy. We're all in this together, so take care. Back to you, Jeff. Thank you very much, Sydney. It's great to have you on the show again this year. A lot of people have been wondering, what will the next generation of gaming feel like? How will it be different? What is that generational difference? Well, back in June, we saw an announcement of Ratchet & Clank Rift Apart from Insomniac Games, a title which uses the power of PlayStation 5, the SSD hard drive, and the DualSense controller to create an experience that Insomniac says is only possible on brand new hardware. O que eles falam que vai ser a grande parada desse jogo é a transição, né? Você transita de um mundo pro outro, tudo anda diferente, sem load. Of Ratchet & Clank Rift Apart. Enjoy.
É, tem 15 minutos ainda. Eu não acho que eles vão mostrar 15 minutos de Ratchet & Clank. Olha, mostraram 10 de animação da Blizzard. É. 10, velho. Aquilo lá foi muito solto. É, então pareceu, mas foram 10 minutinhos. É, 10 minutinhos, pareceu meia hora. And not far from where we last saw. Tá We dando. may still have time to put a stop to this. Esse é o tipo de jogo que é difícil de você ver qualidade, tipo, poder gráfico mesmo da parada, tipo, num vídeo, numa live, tá ligado? Porque vai capar muito a imagem da parada. Eu acho isso inadmissível, cara. Até a live do PlayStation era 30 frames, mano. Tem que botar numa TV grande, você vendo o bagulho rodando liso, 60 FPS e tal. Feels good to be back in action. Last one. The train's pulling away. Let's go. I've been looking everywhere for you. Put down the Dimensionator, Nefarious. Put down the Dimensionator. Yeah, right. They finally be free of the both of you. Soon, everything you see will be mine. Say goodbye. Nossa, travou. Caralho. Travou. Ai, caralho. Eu tô no YouTube, mano, então eu tô Só antes o bravo. F no chat. Véio. Tô com o vídeo do Toy Story do Pado. Was that supposed to happen? Hitting Nefarious's device seems to have destabilized reality. The bridge is shot. There has to be another way across. The rifts appeared to react to your device. Try pointing it at one of them. That was rather exciting. Games before trade! Isso que eles destacam muito, né? Muita partícula o tempo todo. Isso é ruim pra ver em live stream, porque quanto mais partícula, mais pixeliza a imagem, né? Sand sharks from above. Mas tipo, esse não é um jogo que é pra demonstrar a capacidade gráfica do console em si, é mais a capacidade de processamento. E, querendo ou não, né? Um dos primeiros exclusivos, se você pegar e olhar... Se você pegar e olhar, tipo, os primeiros exclusivos do Play 4 e comparar com os mais recentes, né, mano? Tipo, o Infamous Second Son, o Killzone Shadowfall, tipo, graficamente hoje eles são muito atrás dos The Last of Us Part 2, do próprio Spider-Man, do God of War, tá ligado? Normal. Ainda mais que esse jogo é um jogo cartoon, né? Nefarious is on the other side of that building. Let's get moving before he does anything else to break Mano, é a mesma gameplay que eles já mostraram antes. Não é, mano. É a mesma gameplay. É, eu não lembro. É a mesma. Será que dá? Não é possível. Aham, essa parte que ele cai em vários portais e aí o robozinho faz a mesma piada que não tá acostumado com isso. Essa cena aí que ele tá lutando agora na praça. Deve ser estendida, né? Não é possível que ele ia mostrar exatamente a mesma coisa.
pior que eu tô achando que é, velho. Can't wait to see what's new. More butts? Uma demonstração de poder de processamento, porque o Play 4 não ia aguentar rodar isso tudo que tá acontecendo na tela. É, muita partida, 60 frames, cara. mas... Muita coisa acontecendo, né? Ah, essa é a troca de munições. Well, it is certainly not good. Right. Where are we? Beats me. É, então, tudo isso sem load nenhum. Acho que existe um loading mascarado ali, né? Mas é muito rápido. Ratchet. Eu acho que é a mesma, sim, porque na outra eles se separavam também. Acho que é a mesma. Bom, tem mais 5 linhas aproximadamente. There you have it, Ratchet and Clank, Rift Apart, and now I'm joined by Marcus from Insomniac Games. Guys, it was so great to see that long, uninterrupted demo of Rift Apart, and I have so many questions. It's amazing to see what you're doing with the power of PS5 and the SSD. Let me ask you first, Marcus, what are you able to do with Rift Apart that you haven't been able to do before in a Ratchet game because of the power of PS5? O cara faz uns jogos mó da hora, né, cara? Ele First consegue and comprar foremost, it's just microfone. pure horsepower enables us to fill our worlds with the kind of density and life Olha essa qualidade de áudio absurda, mano. Parece o cara do... Parece aquele cara Eles não pensam nisso, né? Tipo, vou entrar ao vivo pra 200 mil pessoas. Deixa eu comprar um mic de $50 aqui. Lightning fast, like in way faster than anyone has ever been able to do before. Yeah, the Rift tether, we saw that in the demo. We had seen some of that in the trailer. So that's all actual gameplay. Mike, I'm curious, like how does that work as you kind of play through the game? Are there certain moments and levels where you can jump, or how do you play through that? Yeah, so in the game, there is dimensional damage spread throughout the galaxy that Ratchet and Clank have to find a way to fix. And you can find these weak points in space-time that you can pull to you with your Rift tether. It's like being able to lasso a portal. And that enables you to basically like warp across the world to find new places to discover or gain a tactical advantage in combat. Wow, yeah, I got to say, like when you see that and you imagine the jumping from multiple worlds at instantaneously almost, and it sounds like there's no load screens throughout the entire game. That's right. We're going seamless. That's right. Yep. Wow, all right. You bite. So confident, both of you say it. I like it. Now, let me ask you about DualSense. That's something that is a big part of PS5. I've had a chance to hands-on with the controller, with the adaptive triggers and the haptics. How are you using that to sort of impact the gameplay of Rift Apart? So at the heart of every Ratchet and Clank game is a powerful arsenal of weapons that just exude a ton of personality. And the DualSense is sort of like, it feels like it was made for Ratchet and Clank just because the haptics give us a whole new layer for the weapons to express themselves.
So, for example, your burst pistol, of course, it gives you like a satisfying click or kick with every bullet. But when you throw the shatter bomb, you can actually feel the energy pulsing off the grenade fade away as it gets further apart from you. Basically, the haptics are expressive enough that every weapon feels different, and you can tell what you're holding. But of course, the adaptive trigger like takes that to a functional level where, in addition to the trigger pull feeling unique, we can actually use that as a super intuitive way to add alternate functions to the weapons. So, for example, in the demo, we've got the Enforcer, which is a double-barreled shotgun. You can pull the trigger part of the way down until you hit resistance to fire a single barrel. And then whenever you feel like it's the right time, pull it the rest of the way for a double shot. So you might be swarmed by a bunch of little enemies. Isso é uma parada da hora que ele tá falando sobre o controle, tá ligado? É uma coisa que eu tô bem ansioso pra ver dessa nova geração, essas features novas desse controle. Vão dar pra eles fazerem várias paradas legais dentro dos games. Com essas tecnologias, essa que ele explicou agora, por exemplo, tem uma shotgun dual barrel, então faltam 2 tiros rápidos, mas você pode escolher soltar um tiro e aí soltar e deixar o outro já meio que engatilhado. Então você vai com o gatilho só até uma parte, você vai sentir o controle travando ali, ele ficando um pouco mais pesado, você sabe que você atinge o limite, aí você aperta de novo e ele solta o próximo tiro. Tem jogo de corrida, por exemplo, que você vai sentir no gatilho também que o freio do seu carro tá ruim, tá ligado? Ou até mesmo no próprio toque do controle, que eles têm um bagulho de sensitive lá que você tá passando na lama, você tá passando na neve, sabe? Coisas assim, vai ter umas paradas nesse nível. Ou sei lá, você vai jogar um jogo que tem um arco e flecha, então você puxou o arco, você vai sentindo o gatilho ficando mais tenso, tá ligado? Mais... Você sente a diferença na pressão do gatilho porque você tá esticando o arco. E aí quando você solta, ele volta com tudo. Esse tipo de coisa vai estar disponível. Tudo via controle. So the Rift tether has created these anomalies all throughout the galaxy. You'll encounter those pretty often. There's even a few more types of dimensional damage you'll encounter that we haven't shown yet. Now, being pulled between worlds, that's localized to chasing after Dr. Nefarious in the demo. And that's sort of reserved for special moments when you really have to, when the dimensional damage really tears wide open. Well, I gotta say, it looks incredible. And then at the end, we got another tease of this female Lombax. I know you guys have confirmed she is playable in parts of the game. I think everyone wants to know, though, do we have a name for her? I mean, the world is more interesting with mysteries, and we're going to have to keep this one a little longer. Do we get a number of letters in her name or anything? Too many smart people on the internet. They'll figure it out right away. She's not named Abby, though, right? All right, well, we'll have to wait and see what you guys have in store for us. I gotta say, I mean, it looks incredible. The Ratchet games are always so much fun, and as you said, when you think of the power of SSD and the DualSense all coming together, it looks really exciting. Before we go, though, I think everyone around the world wants to know when we're going to get to play this game. Anything you can share with us on where you're at in development right now? Mike? So Ratchet & Clank is coming out in the PS5 launch window. So we haven't announced a specific release date yet, so stay tuned for that. What kind of window? Is it big window? So no, I'm just kidding. All right, that's all we're gonna get, I'm sure. Ratchet & Clank Rift Apart coming in the launch window for PlayStation 5. I gotta say, Insomniac, we're so excited what you guys are doing across PlayStation, and the game looks incredible. So thank you so much for all you've done, and we look forward to seeing more. Grande evento, velho. Essa foi difícil. All right, Marcus and Mike from Insomniac, thanks for showing us that first look at Ratchet & Clank or PlayStation 5, and that's going to do it for Opening Night Live. Thank you so much for watching from around the world, and make sure to stay tuned all weekend for more live Gamescom coverage at gamescom.global. As for us, we'll see you later this year for the Game Awards 2020. Our team is hard at work to build a very special live show for you coming in December. We'll see you then. Se tivesse uma propaganda de colchão no intervalo, eu teria dormido. Aí é Gamescom. Só nos contos. Não queria mesmo.
Ai, difícil. É, nenhuma surpresa. Achei que ia ter um anúncio surpresa, alguma coisa. A única diferente, surpresa nada. foi o Selbit e o Edu aparecendo, velho. O resto. Essa foi surpresa mesmo.